Olá, bom dia, me chamo Tony Lucas, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Este vídeo é mais um da série Testemunhos Espirituais e hoje eu vou contar uma experiência que meu pai teve muito antes dele servir a Cristo, que foi quando ele sonhou com o próprio Jesus, que falou palavras bastante interessantes sobre a vida dele, sobre o futuro dele. E essa experiência foi a porta de entrada para a conversão de meu pai depois de muitos anos. Então, fica até o final, que com certeza você vai ser edificado por essa experiência. E aproveite, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, para que o YouTube também entregue esse vídeo para mais pessoas. Pois bem, uma pequena ressalva aqui. O objetivo desse canal é justamente fortalecer a fé das pessoas que por algum motivo têm enfraquecido, assim como eu passei por esse processo de também ter minha fé enfraquecida, mas através do amor de Deus e de experiências que também tive com Ele, o Senhor, Ele reacendeu essa chama no meu coração. E o objetivo é que você também, caso você esteja passando por alguma crise, um processo onde você tenha enfraquecido a sua fé, que você seja edificado através desse canal, através do conteúdo que é aqui transmitido. Não é de maneira nenhuma dizer que mostrar que só eu ou minha família que tem experiência com Deus, ou que eu sou mais santo do que outras pessoas. Muito pelo contrário, somos todos necessitados de Deus, e o objetivo é mostrar que o mesmo Deus que trabalhou na minha vida e reacendeu essa chama no meu coração, Ele também pode reacender a chama do Espírito Santo e da fé também na sua vida. Pois bem, uma breve introdução aqui sobre o tema. Cristo sempre falou por meio de parábolas com o povo. Você pega ali o capítulo de Mateus 13, o Senhor conta várias parábolas, a parábola do semeador, a parábola do pescador que jogava a rede ao mar e vinham peixes de vários tipos, a parábola ele fala da semente de mostarda, que era pequena, mas se transformou em uma grande árvore. Então o Senhor ele sempre utilizou desses recursos, alegorias, para fazer-se melhor compreendido. E era uma forma também dele tornar as coisas celestiais, que eram complexas, de uma forma também mais fácil de ser compreendida e entendida pelas pessoas, através de exemplos da vida comum. Em determinado momento também, Cristo falando com Nicodemos, que era um mestre da lei, e o Senhor diz: olha, Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo, se quiser entrar no reino de Deus. Nicodemos não entendeu, e Cristo ficou surpreso. Ele disse: se eu falo das coisas que são terrenas, vocês não compreendem? Imagine se eu falasse das coisas celestiais. Então, eu estou falando isso porque no sonho que meu pai teve, que eu vou contar agora, Cristo também usou algumas metáforas com ele, algumas parábolas. E o sonho foi o seguinte: meu pai estava em uma espécie de campo, como fosse um sítio. Muito bonito. E ao redor ali daquele sítio tinham crianças que corriam. Essas crianças estavam ali brincando ao redor das árvores, né? Quando de repente eles começam a dizer: o mestre chegou, o mestre chegou. E começaram a olhar para uma árvore grande, frondosa, que estava ali naquele lugar, né? E quando meu pai ouviu isso, ele também diretamente olhou para a árvore. E aí, quando ele de fato olhou para a árvore, ele viu uma figura muito semelhante ao que ele imaginava, né, de Cristo. Nós entendemos que o Senhor é Espírito e Ele pode se apresentar da maneira que Ele bem entender. Inclusive da forma que você mais o conheça, para que de fato você não tenha dúvida que aquela experiência foi Ele que lhe deu, né? Então naquele momento ele viu Cristo, né, um ser, cabelos castanhos, tinha um nariz bem afilado, um homem muito bonito. Eu disse: rapaz, eu nunca vi um homem com aquela beleza. E ele estava acima, né, do chão ali, como se fosse entre aquela árvore e uma grande luz em volta dele. Ele começou a falar com meu pai, chamou pelo nome, disse: Antônio, você vai ouvir de guerras, rumores de guerras, nação vai se levantar contra a nação, os homens se matarão, reino contra reino. E falou trechos que estão presentes ali no Evangelho de Mateus, capítulo 24, sobre o fim dos tempos. Só que o detalhe, meu pai não frequentava igreja nenhuma nesse tempo.
Ele não era religioso, por assim dizer. Pelo contrário, ele tinha aversão a tudo que era igreja, religião. Para ele, dizia, olha, esses pastores e religiosos são todos hipócritas que se aproveitam do dinheiro dos fiéis. Então era essa a visão de meu pai, muito por conta dos exemplos, dos maus exemplos que nós vemos, né, por aí. E foi nesse contexto que ele teve esse sonho, ainda apegado a diversos vícios, né, algumas práticas desregradas ali, né, da vida antiga dele. E Cristo cita no sonho trechos que você pode encontrar em Mateus 24, que falam dos sinais do fim dos tempos e da volta de Cristo, mesmo antes que meu pai lesse a Bíblia, né? Então veja aí que coisa interessante. Mas depois disso, Cristo trouxe algumas palavras que eram direcionadas ao meu pai e à vida dele. E ele disse, você vai passar por muitas lutas, né? Tribulações, dificuldades. E aí Cristo usa uma metáfora com ele, diz, seja forte como bala de canhão. E quando não puderes mais, venha para o meu lençol, deite no meu lençol. E aí meu pai acordou, né, com aqueles sonhos. O que é que isso significa? Meu Deus, né? Inclusive ele tinha um amigo que costumava beber bastante com ele, e ele contou esse sonho para esse amigo. E o amigo que também não era religioso, mas ele disse, Antônio, isso aí é Deus te chamando, viu? É bom que você aceite o chamado de Deus. Porque quando a gente muitas das vezes resiste ao chamado de Deus, nós sofremos, né? Porque estamos indo de encontro ao projeto de Deus para as nossas vidas. E aí meu pai ficou pensativo com aquilo, ele disse, eu estou muito novo ainda, aquela clássica frase. Ele disse, não, quando tiver velho eu vou servir a Deus. E o interessante é que essa palavra que ele ouviu no sonho, né, você vai passar por lutas, dificuldades, mas seja forte, aguente as tribulações. E quando não puderes mais, venha para os meus braços, né, deite no meu lençol. Meu pai foi entender mais para frente, quando de fato ele passou por situações muito difíceis. Que aí vai ser a segunda parte dessa história da conversão dele, que eu vou trazer em um próximo vídeo. Inclusive, se você ficou interessado na segunda parte, comente abaixo que nós também traremos em tempo oportuno. E aí, o que é que nós compreendemos dessa palavra? Meu pai entendeu que meu pai tinha um contexto militar, né? Era do bombeiro, já tinha sido policial e conhecia sobre armas, né? Era curioso nesse sentido. Então, quando Cristo falou, seja forte como bala de canhão, ele entendeu que é uma das balas mais fortes e poderosas, né? Capaz de destruir navios, grandes embarcações. Então, era um conselho, né, de Deus para a vida dele, para que ele fosse inabalável diante das dificuldades, inclusive trágicas, que iriam acontecer na vida dele, mas que ele permanecesse firme, né, nessa promessa de Deus. Mas quando não aguentasse mais, deitasse no lençol de Cristo, fosse para os braços de Deus. E assim ele também o fez, né, quando entendeu que não tinha mais condições de lutar com as próprias forças dele, mas deveria agora aceitar esse chamado de Cristo e se entregar totalmente a ele. Amém? Se essa experiência foi edificante para você, que assim como foi para mim, para a vida de toda a minha família e para meu pai, convido também a você a curtir, se inscrever no canal, comentar abaixo e até o próximo vídeo desse quadro, né, Testemunhos Espirituais, e a continuação também dessa história que gerou a conversão de meu pai e da minha família como um todo. Fiquem na paz de Deus.